Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi o processo para fazer esses elementos aqui. No mês passado eu fiz o meu bullet journal no Super Março, né, com a temática de games, e tinha ali alguns elementos que eu já tinha feito antes de gravar o vídeo para poder facilitar o processo. E como as folhas do meu bullet journal são mais fininhas, eu decidi fazer em um papel separado de 120 gramas. Especialmente porque para colorir eu queria usar brush pens e dessa forma eu evitava que manchasse a página ou estragasse o papel. Na verdade, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processo, mas eu vou fazer outros elementos porque eu vou aproveitar essa oportunidade para já adiantar alguns elementos para o meu bullet journal de maio. Então, tô unindo o útil ao agradável e vocês vão aí já ter um spoiler do bullet journal de maio. Para começar, eu separei ali uma folha de ofício para poder conseguir fazer o decalque das imagens e separei as folhas mais grossas para depois passar o desenho. E eu inicio todo o processo procurando ali no Pinterest alguns elementos que eu queira. Mostrei aí para vocês pesquisando até alguns elementos do meu bullet journal passado, né? Mas fui logo em seguida para a pesquisa de outros elementos que eu poderia usar no mês de maio, porque a parte prática eu vou fazer com outros desenhos. Como o mês de maio é o mês do meu aniversário e eu não fujo muito dessa temática, eu procurei algumas coisas relacionadas com aniversário, algumas imagens que eu gostasse e que fosse um pouquinho diferente. E como no mês de março eu fiz um personagem, eu decidi escolher um personagem também para colocar nesse vídeo só para ilustrar para vocês. É claro que o Snoopy é bem mais fácil de fazer. Vocês viram que você consegue achar várias imagens assim, ensinando a desenhar, ou até a silhueta, bem fácil para você imprimir. Mas para poupar trabalho e tinta, eu vou pro decalque mesmo. E também eu tô sem impressora, então eu peguei o tablet mesmo, deixei na luz máxima que eu podia para conseguir colocar a folha em cima e ver claramente o desenho. E aí eu vou decalcando as imagens que eu quero, o que eu selecionei, ajusto o tamanho às vezes, no caso do Snoopy, para mostrar para vocês, eu fiz esse ajuste. No Super Mario também precisei fazer o ajuste, porque eu mostrei para vocês a imagem e ele tava bem grande, né? Então eu faço esses ajustezinhos para conseguir ficar numa proporção bacana para colocar no caderno. Como nesse caso eu não tinha muita clareza das coisas que eu exatamente queria, eu fui pegando alguns elementos relacionados a aniversário, também outras coisas que eu gostava, e o Snoopy só pela questão de personagem. Agora, para fazer esse processo, eu tento não ficar tocando na tela, porque apesar de ter uma folha ali em cima, o tablet é sensível ao toque, então eu apoio com as minhas unhas, porque aí não fica um toque na tela, e uso uma grafite com a ponta bem fininha, só para fazer a sombrinha assim, bem fraquinho. Depois eu coloco a folha de ofício com os desenhos em cima da folha mais grossa e venho passando a caneta com bastante força para conseguir marcar o papel. Depois de marcar o papel, eu só venho passando o lápis para deixar bem claro ali o desenho, para na hora que eu for colorir e não perder nenhum detalhe, alguma coisa que seja mais fina, um detalhe mais fino. E vou fazendo esse processo com todos os desenhos. Posteriormente eu venho com uma borracha para poder suavizar um pouquinho, porque quando eu uso a brush pen ou marca-texto, especialmente os pastéis, sem clarear um pouquinho esse lápis, fica muito marcado, inclusive dá pra ver o lápis. Então, para ficar um pouquinho mais realista, é melhor que essa imagem esteja bem suave. Com relação a colorir, eu tento durante o processo fazer o jogo de luz e sombra. Eu escolho um lado de onde virá a luz
e, consequentemente, a sombra sempre será o lado oposto. Então eu vou fazendo o desenho, eu faço as bordas quando eu acho necessário e quando não eu sigo só com as cores normais. Posteriormente, às vezes eu passo um cinza para fortalecer as sombras ou então venho com um lápis de cor para reforçar. Outra opção também é passar aquela cor várias vezes para criar essa sombra. E as partes que eu decidi que vão ser mais claras, normalmente eu peso menos a mão na hora de pintar, porque eu já tinha pensado anteriormente qual seria esse lado que vai ficar claro. Depois venho com a caneta branca tentando iluminar, trazendo ali um pontinho de luz que seria o reflexo de uma luz. Para colorir esses desenhos eu usei cores que eu gostaria e vocês podem ver bem aí a parte em que eu passei a caneta branca para dar essa questão de iluminada, porque traz essa ideia de um 3D, de uma imagem que está em 3D. Fica mais bonito, fica mais realista. Nas velas mesmo eu passei um cinza para ficar essa parte de sombra. Depois de todo esse processo, eu apenas corto o desenho com cuidado para não estragar, especialmente nessas partes que são mais delicadas. Eu vou bem devagarzinho para cortar, para não dar nenhum problema no final. Se você quiser e tiver mais destreza com o estilete, é uma ótima opção, porque acaba ficando um pouco mais preciso e mais fácil de cortar nessas partes que são arredondadas, que são mais pequenininhas e delicadas. Mas eu não ando tendo muita prática com estilete, então eu vou na tesoura mesmo, com bastante cuidado, para não estragar todo o meu trabalho. Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, então se fizer com calma, dá certo no final. Vocês podem ver que essa parte aí dos balões junto com o bolo, como teria ali um fio ligando tudo, é só na hora de construir a imagem ter o cuidado de colocar tudo junto e desenhar o fio. Mas é bem simples, também pode ser que eu decida usar separadamente, então fica aí a opção. E assim ficaram os meus elementos que eu vou usar como um adesivo. Eu colo com cola bastão mesmo, bem fácil. Funciona porque eu tô colando papel no papel, então não tem nenhuma dificuldade para colar, é bem tranquilo e fica muito lindo. Eu acho que fica muito fofo. O bolo mesmo, o jogo de luz e sombra dele, da fatia cortada, ficou muito bonitinho, eu amei. Quis dar um arremate aí no outro bolo para manter uma coesão, né, das cores em relação aos bolos. Bom, então é isso, foi assim que eu fiz meus elementos do Super Março e agora do mês de maio. É muito fácil de fazer, bem tranquilo, vocês podem ver que é um processo bem tranquilo, fica muito bonitinho e fácil de colar, não tem nenhum segredo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!